Alô, som. Bom dia a todos. Eu estava tranquilo até a caminhada aqui, agora eu estou um pouquinho nervoso. É uma honra, uma alegria poder estar aqui. Estava revirando as minhas notas e a última vez que eu estive aqui em cima para trazer a palavra de Deus foi dia 29 de maio do ano passado. Então já tem um certo tempinho que eu não tenho esse privilégio, essa oportunidade, né? Eu estou vendo vários rostinhos novos que eu não conheço, né? Então, para isso que eu não conheço, meu nome é Leandro Watanabe, tenho 27 anos. Eu congrego aqui nessa igreja desde os meus 6, então já faz 21 anos aí que eu estou nessa caminhada. Mas desse 1 ano e meio para cá, muita coisa aconteceu, né? Teve um trabalho em Jundiaí, que está sendo liderado pelo pastor Marcelo, né? Então, eu e minha família, a gente começou a ajudar lá. Os cultos são de sábado à noite, então até por isso a gente acabou diminuindo um pouco a nossa frequência, né, nas atividades daqui do Bosque. Mas a minha mãe, minha família, né, meus pais ajudam no maternal, né? Então, alguns domingos ainda a gente tem a oportunidade de estar vindo aqui na igreja. E muita coisa aconteceu mesmo. Nesse meio tempo, eu consegui um trabalho. Então, eu estou durante a semana, nos meus dias de semana, eu estou trabalhando como desenvolvedor de software, né, programação, para alguns que não estão tão familiarizados, né, TI e tudo mais. Fui promovido, comprei um carro e na verdade, o que me fez trazer a mensagem de hoje, o tema que eu gostaria de dar é Filhos de Deus, né? É que, apesar de ter essa alegria de, bom, conquistei alguma coisa, de, bom, eu estou vendo Deus abrindo as portas, né? O que eu gostaria de chamar a atenção, e o que foi o que Deus ministrou ao meu coração, é que não foi necessariamente porque eu me dediquei, não foi necessariamente porque eu me empenhei. Claro que estou colhendo os frutos disso, mas o emprego, a promoção e o carro vieram em momentos que eu comecei a orar para Deus a respeito qual era a vontade dele para minha vida. E uma palavra que foi muito forte nesse período de buscar essa vontade de Deus era responsabilidade. Então, o emprego não veio num pedido de Deus, eu preciso de um trabalho. Foi, Deus, qual que é a vontade que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E a porta do emprego se abriu. E de setembro para cá, que eu participei de uma conferência em Campinas que era sobre plantação de igreja, né? Uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração era a palavra responsabilidade de novo, né? Que já era um pouquinho o tempo de eu deixar desse preparo, de deixar esse momento em que eu estou adquirindo as ferramentas para realmente começar a atuar na vontade de Deus. Então, o carro não foi uma resposta de oração de Senhor, eu preciso de um carro, eu quero me locomover. Mas foi uma resposta à minha oração sobre responsabilidade. Porque uma coisa que minha família sempre falou para mim a respeito de ter um carro, né, são responsabilidades. Agora o custo da manutenção, combustível tá caro, os pedágios, né? Então as minhas idas para Jundiaí, meus passeios agora realmente não é mais um pai, posso pegar o carro emprestado? Putz, será que eu tenho o suficiente? Mas é nesse sentido de responsabilidade que o Senhor me chamou a atenção, né? E meditando um pouquinho em um texto que eu gostaria de convidá-los a abrir, que está em Lucas 15. Versículos 11 a 32. É uma parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo, né? Eu vou estar lendo aqui na NVI. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho
e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar refletindo sobre a Tua Palavra, de estar ouvindo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, àqueles que estavam em volta dele. Que essa palavra venha estar realmente mudando o nosso coração, Senhor, que ela possa estar nos aproximando cada vez mais do Senhor, que nosso relacionamento com o Senhor possa estar se fortificando, que o nosso relacionamento com os outros também possa ser influenciado por Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E essa passagem, na verdade, eu trouxe uma meditação sobre ela recentemente em Jundiaí. Não faz tanto tempo, acho que menos de um mês. E o que o Senhor fez eu refletir a respeito dessa passagem na época que eu trouxe para Jundiaí foi essa postura um pouco rebelde dos dois filhos, de falar: eu não preciso do Senhor, eu não preciso de Deus, foi o título da mensagem, né? Que é essa postura prepotente da gente tentar encontrar alguma forma da gente se satisfazer, da gente encontrar significado na nossa vida fora de Deus. Mas o que o Senhor me conduziu para estar trazendo a reflexão hoje foi a respeito da relação entre pai e filhos, que é o que é ilustrado aqui também. Não só essa ideia de uma família rica com muitos bens, que é dividida entre os dois filhos, mas realmente esse relacionamento do pai com o filho mais novo, do pai com o filho mais velho, e até esse relacionamento entre os dois filhos, né? E o meu objetivo é a gente entender um pouquinho mais qual que é o significado de ser filho de Deus. Da onde que vem essa ideia? Por que faz tanto sentido a gente entender qual que é a profundidade de entender o que significa ser filhos de Deus? E antes da gente realmente começar a abordar um pouquinho a passagem, aprofundar, vale a pena a gente olhar um pouquinho o contexto. O contexto da passagem de Lucas 15, o evangelho vai falar que um grupo de fariseus, um grupo de pecadores e publicanos, né? Publicanos eram cobradores de impostos, estava se reunindo em volta de Jesus. E enquanto eles estavam se reunindo, os fariseus, que era esse grupo mais religioso, começou a murmurar: poxa, mas por que Jesus dá tanta atenção para esse povo que é tão pecador, que é tão errado assim, né? E em resposta disso, Jesus começa a contar 3 parábolas. E a parábola do filho pródigo é a última. E as 2 parábolas antes de Jesus falar do filho pródigo é a da ovelha perdida e a da moeda perdida. Então essa é a ideia de que algo foi perdido, houve um movimento para procurar aquilo, e ao encontrar houve uma grande festa. Interessante pensar que, aqui já é um contexto mais histórico, mas quando Jesus ele vai contar as parábolas, ele vai usar algo que faz sentido para o contexto deles, algo que conversa com o dia a dia deles. E até ouvindo um podcast, tem um pastor que ele ousa um pouquinho em falar que, de uma certa forma, Jesus usa um pouco de humor, um pouco de uma certa sátira para falar dos princípios do reino de Deus.
E é no sentido de que, às vezes, a gente encontra, se a gente olha com um pouquinho de cuidado, alguns certos absurdos em relação à cultura daquela época. Então, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Era um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e o pastor saiu para procurar. Naquela época era inconcebível, vou deixar minhas 99 para ir atrás de uma ovelha. Até a ideia da moeda perdida. Jesus vai falar que uma mulher perdeu uma moeda na casa dela. Ela fez toda a faxina, procurou essa moeda, e quando ela achou, ela deu uma festa. No sentido de, qual que é o sentido de você achar uma moeda e gastar muito mais do que essa moeda para celebrar que você achou ela? Então Jesus, ele tem essa característica de às vezes combater um pouquinho a mentalidade daquela época com essas ilustrações, né? E quando a gente para pensar num contexto histórico, a figura do pai naquela época era uma figura que talvez seja um pouquinho diferente da que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem, pelo menos o que eu enxergo, é um pai muito mais acessível, muito mais relacional. Tem se falado muito sobre a questão da presença do pai na família, não só nessa questão de ser um modelo a ser seguido, mas do relacionamento. Só que naquela época, a figura do pai, a figura do patriarca da família, era aquele chefe de família durão. Era aquela pessoa que segurava toda a honra da família. Então, quando você falava o sobrenome da família, você se referia a esse chefe. E quando você pensa nos recursos da família, você está falando que são os recursos desse chefe. Então, essa é a mentalidade que essas pessoas têm. Quando Jesus fala, um pai tem 2 filhos. E filhos também naquela época tinha talvez um contexto um pouco diferente. Hoje em dia a gente fala muito sobre você, querendo ou não, explorar as habilidades do seu filho, você incentivar ele a alcançar talvez coisas que você não alcançou, mas de você ser essa base de apoio que permite o seu filho crescer. Mas naquela época, uma visão que se tinha de filhos era mão de obra. E mão de obra no sentido de que existia uma honra no filho de fazer parte do trabalho da família. Era muito comum, principalmente o filho mais velho, aprender o ofício do pai, porque se o pai falecer, era ele quem ia assumir. Então tinha muito mais uma relação de responsabilidade, uma relação da pessoa, do filho substituir a figura do pai, do que realmente encontre o que você foi feito para fazer na vida. Era um pouquinho diferente as realidades que a gente encontra, né, na época de Jesus e na época que a gente tem hoje em dia. Então, quando Jesus vai apresentar essa ilustração de um pai com 2 filhos, e o filho mais novo pede a herança, era um grande choque. Primeiro porque no contexto de Jesus, o filho mais novo tinha direito se eram 2 filhos, né? O filho mais novo tinha direito a metade do que o filho mais velho tinha direito. Isso pela cultura deles. E o desrespeito do filho de falar, eu quero a herança, porque até nos dias de hoje, né, a herança ela é dividida quando há o falecimento. Então é essa declaração do filho mais novo, eu quero a minha parte da herança, eu não tenho mais interesse no Senhor. Eu estou interessado naquilo que o Senhor tem para me oferecer. Então, essa figura é um grande choque para aquela cultura, porque você está falando de uma figura que segura toda a honra da família e tem um moleque atrevido que está desafiando toda essa autoridade. E Jesus vai falar que esse pai foi lá e dividiu entre os filhos. E Tim Keller, no seu livro chamado O Deus Pródigo, ele traz uma outra perspectiva, porque quando a gente olha também o filho mais velho ele tem uma postura um pouco de desrespeito também. Porque quando a gente vai adentrando na passagem, né, toda a celebração, a festa que o pai dá, porque esse filho mais novo voltou, e o filho mais velho se recusa a participar da festa, ele está desrespeitando o anfitrião da festa, que é o pai. E aí acontece um outro choque. Aquele que deveria substituir a figura do pai, aquele que deveria substituir o pai, no caso da honra, do sustento da família, ele está desrespeitando aquele que detém toda a autoridade dessa família. E é mais chocante ainda quando a gente olha que o pai saiu em direção
Para o filho mais novo, o pai saiu correndo. E não só Tim Keller, mas um outro pastor, também se referindo a essa passagem, fala, era inconcebível naquela época um chefe de família, com toda a sua honra, mostrar as canelas. Como assim mostrar as canelas? No sentido de que a roupa que eles usavam ia até a região dos pés. Então você sair correndo, querendo ou não, aquela roupa revelava as pernas da pessoa. Então era inconcebível para um pai de família que segura toda essa honra, toda essa autoridade, ir em direção a alguém para fazer isso. E é todo esse choque que Jesus traz, essa questão do filho mais velho também, o pai sair em direção, o anfitrião da festa, aquele que tem toda a autoridade, toda a honra, se passar pela vergonha de ir em direção ao filho, para chamar para entrar para a festa, era inconcebível para aquela época. E esses são alguns choques que Jesus traz, né? Esses são alguns choques dos relacionamentos que Jesus acaba trazendo nessa ilustração, né? Agora, lá em Jundiaí, quando eu comecei a falar sobre essa questão da gente ser prepotente, da gente falar que eu não preciso de Deus, o que o Senhor foi trazer ao meu coração é a questão da riqueza. O que a riqueza representa, né? Porque se a gente pensa naquele contexto, no nosso contexto, o significado da riqueza até que é similar. Não é sobre ter o dinheiro ou não, mas é sobre o que a gente consegue com ele. Então, falando um pouco da minha realidade, quando eu penso em riqueza, quando eu penso em dinheiro, minha preocupação é, se eu sair de casa, ainda mais agora que eu tenho um carro, que eu já começo a contar um pouco se eu tenho o suficiente, mas no futuro, numa família, será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou conseguir prover? Futuramente também pensando na realidade dos meus pais, na realidade dos meus tios, que hoje eu vejo eles cuidando dos próprios pais, é uma realidade que vai chegar a mim, né? Nessa época, eu vou ter condições? E riqueza tem todo esse pesar de ser algo que nos satisfaz, de ser algo que nos traz segurança. Mas a verdade é que quando a gente se detém muito a isso, a gente fala, eu não preciso de Deus. Mas aqui o que eu gostaria, voltando para aquela ideia inicial da gente entender qual que é o significado, qual que é a profundidade de entendermos ser filhos de Deus, gostaria de fazer duas perguntas. O que significa ser pai? E o que significa ser filho? No momento, o que eu consigo dizer com mais propriedade é sobre ser filho, porque ainda não sou pai. Mas da minha relação com o meu pai, não tem como eu não trazer algumas coisas, alguma bagagem dessa minha relação. E eu não sei qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando eu pergunto o que é ser pai e o que é ser filho. Mas para mim, quando eu penso na figura de pai, o que me veio foram algumas palavras como autoridade, proteção, provisão, direção, sacerdócio, liderança. E talvez na mente de vocês tenham vindo outras palavras. E quando eu penso em filho, eu penso em submissão, obediência, alegria, vigor, crescimento, força de trabalho. E talvez venham algumas outras palavras, né? E eu admito que talvez aqui eu esteja olhando por uma perspectiva muito otimista, porque infelizmente vivemos a realidade que alguns desses relacionamentos não são tão bons. E a gente acaba trazendo também algumas deturpações. Então, quando eu pergunto o que significa ser pai, talvez não necessariamente aquele que te gerou, mas alguma figura que para você significa ser pai. O que ela te traz? Isso é muito importante a gente parar para pensar, porque se a gente olha nesse sentido, um pouco mais essencial, a gente vai percebendo que a figura do pai naquela época, ela se expressava de uma forma diferente. Mas a figura do pai, ela não é diferente da figura do pai hoje em dia. Ela tem todas essas ideias de autoridade, proteção, provisão. A do filho de ser submisso, da obediência, da força de trabalho, vigor. E alegria, porque eu vejo muitos pais falando que uma das grandes alegrias é o filho
ouço muitos relatos de alguns amigos que estão tendo filhos agora, que é uma alegria incomparável e realmente eu não faço ideia, ouço e acredito, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que talvez então exista alguma coisa essencial que se perpetua ao longo da história. E o meu convite é que a gente faça um paralelo na criação, para a gente olhar um pouquinho como era o relacionamento entre a humanidade e Deus. E em Gênesis 1 e 2 a gente vai encontrar duas abordagens diferentes de como que foi a origem do homem, como que foi a origem da humanidade. Em Gênesis 1 a gente vai encontrar assim, versículos 27 a 29. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E Gênesis 2, um pouquinho mais para frente, depois de Deus falar que do pó da terra ele molda e sopra a vida, versículos 15 e 17 fala o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, trazendo um pouquinho esse paralelo da gente pensar na figura do pai como alguém que tem autoridade, que dá proteção, provisão, direção, sacerdócio, liderança e tantas outras coisas, e a gente olha para esse texto, eu consigo enxergar que o relacionamento inicial da humanidade com Deus era esse, em que a figura do pai era justamente o próprio Deus. A autoridade que o Senhor deu para o homem de subjuguem a terra, encham a terra, dominem sobre todas as coisas. Vem carregado também dessa proteção de a ordem natural é que vocês sejam representantes, meus representantes na terra e cultivem ela, cuidem dela, como realmente se fosse minha, porque no final das contas é. Então Deus, ele dá para a humanidade essa autoridade, essa proteção, mas ele também dá essa provisão, falando de tudo que a terra dá, comam à vontade. E pensando na ideia de filho, sobre a submissão, obediência, força de trabalho e por aí vai, a gente encontra na humanidade essa figura. O Senhor Deus colocou a humanidade para cuidar do jardim que ele tinha acabado de criar, para ser representantes de Deus no mundo que ele tinha acabado de criar. Então, inicialmente, existia esse relacionamento de pai e filhos entre Deus e a humanidade. E fica um pouquinho mais claro quando a gente olha para a vida de Jesus, principalmente. Porque às vezes a sensação que a gente tem olhando Gênesis 1 e 2 é que o Senhor pegou, fez assim, agora cuida da terra aí. E dá esse passo para trás e deixa a humanidade caminhar. Mas se a gente olha para Gênesis 3, que vai relatar a queda, quando Deus, quando acaba de acontecer o pecado, e Deus vai à procura de Adão e Eva, dá a entender que Deus, todos os dias, tinha esse hábito de ir à terra, de ter esse momento de passar tempo com Adão e Eva, com a humanidade. Então, para mim, fica um pouco mais claro de que esse relacionamento de pai e filhos, ele é tão natural desde a criação, e é por isso que a gente consegue encontrar, por mais que expressões diferentes, essa essência desse relacionamento de pai e filhos, que é algo de uma certa forma natural. Só que o grande problema é o pecado. Porque se a gente olha em Gênesis 3, quando o Senhor deu essa ordem, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esse mandamento ele é quebrado. O pecado entra na criação, na humanidade. E esse relacionamento entre nós, a humanidade e Deus, Pai, é rompido.
O Senhor já não suporta mais estar conosco, dividir espaço conosco. E Ele retira a humanidade do jardim do Éden. E vai colocar, não vai trazer esse peso de maldição sobre o homem, mas Ele vai falar algumas consequências. Algumas delas consequências de relacionamento, consequências do nosso trabalho. Então, ao homem, o trabalho vai ser árduo. À mulher, as dores do parto. O relacionamento que existia ali da humanidade, homem e mulher, agora já é deturpado. O relacionamento de pai e filhos também é deturpado. Então, o pecado não deturpou o relacionamento de Adão com seus filhos. Teve um passo anterior, ele deturpou o relacionamento de Deus e a humanidade. E é por isso que a gente, infelizmente, acaba vivenciando, tendo experiências ruins nos nossos relacionamentos. Então, algumas experiências que possivelmente nós temos de ruins com nossos pais e dos nossos pais que têm conosco é por conta do pecado. E o que Jesus vai ilustrar nessa passagem, na parábola do filho pródigo, são duas expressões de como o pecado se manifesta no nosso relacionamento de filhos com Deus. Uma dessas maneiras é essa maneira rebelde, essa maneira de falar, eu não preciso do Senhor, eu simplesmente, eu consigo satisfação em mim mesmo. A outra é uma abordagem um pouco mais legalista. Eu jogo pelas regras do Senhor, então o Senhor não tem o direito de falar que eu estou errado. É interessante que essa divisão que a gente encontra hoje em dia nas nossas Bíblias, ela não era do texto original, mas foi um agrupamento de versículos que a gente usa para às vezes, estudar um pouco melhor, para entender um pouco melhor um trecho específico, né? Mas se a gente para pensar que Jesus contou essa história corrida, Timothy Keller, nesse livro, O Deus Pródigo, ele vai falar que a gente perde um pouquinho do significado, porque a gente olha muito mais para o filho pródigo, para esse filho rebelde que saiu da casa, e perde um pouquinho a perspectiva de olhar o filho mais velho também. E ele vai falar que não é um filho perdido só, mas são os dois filhos perdidos, o mais novo e o mais velho. E aqui eu enxergo justamente duas expressões de como nós, como filhos de Deus, estamos perdidos no nosso pecado e como isso se manifesta. Se a gente observa duas características principais como filhos, é o nosso relacionamento com os nossos pais e o nosso relacionamento com os outros. E quando eu olho a perspectiva do filho mais novo, esse filho que pede os bens, vai gastar, algumas traduções vai dizer que ele viajou para outro país. Então, esse distanciamento deliberado fala, não tenho mais interesse no Senhor, não quero mais vínculo com essa família. Essa postura rebelde, totalmente afastada de Deus. Essa é uma característica do relacionamento do filho mais novo com o pai. É essa, de não quero nenhum relacionamento. E o relacionamento que ele tem com os outros à volta é um relacionamento puramente interesseiro, puramente para satisfação pessoal própria. Quando Jesus vai falar que esse filho mais velho se sente indignado porque o filho mais novo gastou dinheiro com prostitutas, Jesus estava querendo deixar bem claro que não só os recursos que ele tinha ganhado do pai, mas os relacionamentos que ele tinha eram para satisfação própria. Então ele tinha essas duas características do relacionamento com o pai, essa separação por completo. No relacionamento com os outros, essa ideia de que os outros só estão aqui para me satisfazer. E no filho mais velho, a gente encontra algo um pouquinho diferente. Eu não sei vocês, mas quando eu li essa passagem há um tempo atrás, eu me identificava um pouco mais com o filho mais velho, no sentido de, poxa, eu acho que eu entendo o filho mais velho. O cara saiu, gastou tudo, e ainda tem a audácia de voltar para falar que está arrependido. E eu aqui, suando a minha camisa o dia inteiro, obedecendo meu pai em tudo que ele fala,
para chegar e ter uma festa pro cara. Não tem cabimento. Mas o que Timothy Keller vai falar é que a postura do filho mais velho, ela revela, na verdade, um coração que a gente tem, justamente uma dessas expressões que a gente tem do pecado no nosso relacionamento com Deus. O Senhor deixa claro a respeito daquilo que agrada ou não ao coração dele. E a ideia, o coração do filho mais velho é bom, existem essas regras, e eu vou conquistar a autoridade do meu pai, eu vou conquistar a proteção, a autonomia, o mesmo patamar do meu pai pelas regras dele. Então, ele era obediente, mas não porque ele amava o pai, porque ele tinha esse interesse de jogar na cara do pai e falar: você não tem o direito de ficar bravo comigo, você não tem o direito de negar a minha vontade. E essa é a característica do relacionamento de filho entre nós e Deus também. Às vezes a gente tem esse coração de: Deus, eu obedeço tanto o Senhor não tem o direito de fazer com que eu bata o carro. O Senhor não tem o direito de fazer com que eu seja demitido. Não faz sentido. E ao contrário também, nos momentos que a gente precisa, que a gente vai orar, a gente às vezes tem essa concepção de que, bom, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, mais o Senhor vai estar em dívida comigo. Então esse é o coração do filho mais velho, esse é o relacionamento do filho mais velho, é um relacionamento de puro interesse também. Só que diferente do filho mais novo que resolve se rebelar e se afastar ao máximo, o filho mais velho tenta se aproximar ao máximo, para poder usurpar, para poder falar: eu sou tão bom quanto o Senhor. E qual que é a característica dele, do relacionamento com os outros? É principalmente a da comparação. Ele enxerga os outros à volta dele, que estão tentando fazer isso também, como concorrentes. Porque se eu estou servindo em uma área, estou servindo bem, mas vem um irmão, e às vezes é um irmão que está numa caminhada um pouco menos de tempo que você, mas ele, por algum dom de Deus, por alguma bênção, ele entende que é o chamado, ele começa a servir, na sua concepção até melhor do que você começa a se questionar: poxa, mas ele está menos tempo que eu, qual que é o direito dele de estar servindo tão bem? Ele não tem o direito. Então, no relacionamento com os outros, o irmão mais velho, ele tem essa expressão de comparação, em que ele vai olhar aqueles que ele julga que estão numa caminhada pior e falar: ainda bem que eu não sou como ele. E vai olhar para aqueles que talvez estejam na concepção dele um pouquinho melhor e falar: ele não tem o direito de estar ali. Eu é que tenho. E parando para refletir um pouquinho, olhar esses dois filhos não ajuda em nada a gente entender qual que é a profundidade da gente ser filho de Deus, não é mesmo? Mas é justamente porque na nossa realidade, por causa do pecado, às vezes a gente é um, às vezes a gente é outro, em menor ou maior grau. Mas isso porque é uma condição da gente. E o que a gente vai perceber então é que é impossível a gente se tornar esse filho de Deus legítimo, do jeito que a gente está. E a única resposta que eu encontro para esse dilema é olhando para o único filho legítimo de Deus, que é Jesus Cristo. Então, olhando para esses dois lados, entendendo que de vez em quando eu sou um, de vez em quando eu sou outro, e que essa é a condição que eu tenho por causa do pecado, o único jeito de eu me tornar filho de Deus, legítimo como Jesus, é através de Jesus. É só através da obra dele que a gente tem agora esse acesso. E é isso que Jesus veio cumprir. E se a gente olha para a vida de Jesus, a gente não vai encontrar uma lista de atributos, uma lista de coisas que fizeram ele ser filho de Deus.
que tornam ele filho legítimo de Deus. E é interessante porque não faz sentido a gente tentar criar uma lista de coisas que eu preciso ter para ser parecido com Jesus. O que faz sentido é a gente tentar abordar dessa maneira relacional que Deus instituiu desde a criação. E a primeira coisa que vale a pena a gente entender é que a gente se torna filho porque o Senhor quis, porque o Senhor deu esse passo. Quando Jesus fala que o Pai foi em direção ao filho mais novo, quando Jesus fala que esse pai foi em direção ao filho mais velho, é justamente para a gente entender que se a ação não vem de Deus, não tem como se tornar filho legítimo de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Para a gente entender que nós somos filhos legítimos de Deus, a gente tem que entender que a ação veio de Deus, que a vontade veio de Deus. E com Jesus não foi exatamente diferente. A gente vai encontrar na narrativa do batismo de Jesus. João, ele é o oposto, fala, não, eu não tenho que te batizar, porque João já conhecia quem era Jesus. Mas Jesus fala, tem que batizar para cumprir aquilo que Deus tem por vontade. E quando acontece o batismo, há o relato de que o céu se abre e uma voz fala, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se a gente olha no modelo de Jesus, a gente percebe que se Deus não fala para a gente que nós somos filhos de Deus, se a gente não recebe essa identidade de filhos de Deus, vinda de Deus, não tem como ser filho de Deus. E o que a gente enxerga nessas características que a gente observou do relacionamento do filho mais novo com o pai, do relacionamento do filho mais novo com os outros, do relacionamento do filho mais velho com o pai, do relacionamento do filho mais velho com os outros. E a gente aplica essa visão no filho legítimo, Jesus Cristo. A gente vai encontrar nas características de Jesus que o filho legítimo, no relacionamento com o pai, ele tem um relacionamento de profundidade, de intimidade, de querer conhecer cada vez mais o pai. Logo depois do batismo, Jesus passa 40 dias em jejum. E é só depois desse jejum que Jesus realmente sai em direção para fazer a obra de Deus. Então, no modelo de Jesus, um filho legítimo de Deus tem essa característica de buscar o Pai, buscar essa intimidade, buscar cada vez mais o Pai. Ao ponto que o próprio Jesus vai falar que, conhecendo Ele, os homens conhecem a Deus. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva de que desse relacionamento de profundidade, de intimidade dessa identidade que Jesus recebe de Deus. Porque quando vão falar para ele, você deve ser o príncipe dos demônios para fazer todas essas coisas aí, Jesus não se abala. Jesus fala, eu sei de onde eu vim, sei qual que é a autoridade, quem que me deu essa autoridade. Isso é importante. A gente entender que a nossa identidade ela é firmada e vem de Deus. E quando a gente olha a segunda característica do relacionamento de Jesus, do Filho legítimo com os outros, a gente vai enxergar um Jesus acessível. Um Jesus que as pessoas podem ir até Ele para derramar o coração. A gente vê não só esse aspecto relacional de Jesus, mas a gente vê o aspecto de poder de Jesus. Em muitos relatos que uma pessoa chega para Jesus pedindo alguma cura, às vezes são coisas óbvias, o próprio paralítico. O que você quer? Que eu seja curado? Mas esse aspecto de Jesus ouvir qual que foi a dor e Ele agir na dor é uma característica desse relacionamento de Jesus com os outros. Dele ter tanta certeza da identidade dele entender tanto que a autoridade e o poder que ele recebe vem do Pai, que ele externaliza isso, que ele expressa isso. E ele já não enxerga pessoas que vão fazer ele satisfeito. Ele não enxerga mais pessoas
que concorrem com Ele, mas Ele enxerga pessoas necessitadas, que precisam do amor de Deus. Então, ser filho de Deus, ser filho legítimo de Deus, tem essa característica da gente buscar esse relacionamento de profundidade, de intimidade, de amor com o Pai, de conhecer o coração do Pai, de entender qual que é a vontade do Pai, mas não só de entender, mas de agir. Jesus tinha tanta certeza do que Deus chamou ele para fazer, que quando um povo, no comecinho da caminhada dele, fala, por favor Jesus, fica aqui, o Senhor está fazendo tão bem. Jesus vira e fala, então, seguinte, eu sei que está sendo bem legal ficar aqui, eu sei que o Senhor está agindo bastante, mas é da vontade do Senhor que eu vá para outros lugares. Jesus tinha tanta certeza da identidade dele, tinha tanta certeza do que ele foi chamado para fazer, que ele olhou para a cara da morte e falou, vou ter que encarar. Isso por mim e por você. E esse sacrifício de Jesus, essa total certeza, convicção da identidade que ele tinha, do que ele tinha que fazer, do relacionamento dele com os outros, é o que abre a porta para agora a gente não precisar ficar balançando entre ser o filho mais novo e seu filho mais velho e se tornar um filho legítimo de Deus. Porque quando a gente aceita Jesus no nosso coração, quando a gente aceita que Ele é o Senhor da nossa vida, a gente está declarando, bom, eu quero ser filho legítimo de Deus. E o que a palavra vai falar é que daí então nós ganhamos o direito de nos tornarmos filhos legítimos de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. E a gente não precisa mais ficar de novo nessa balança de eu não preciso de Deus, as pessoas me satisfazem, ou o meu interesse em Deus é que Ele não tem o direito de falar, de me negar a minha vontade, mas falar, Deus, sou filho do Senhor, o que o Senhor tem para mim. E algumas consequências da gente ser filho legítimo de Deus é justamente que alguns momentos, em algumas orações, a gente vai perceber que nós não somos simplesmente aqueles que estão intercedendo, mas somos resposta de oração. Nessa caminhada de sermos filhos legítimos de Deus, de buscarmos essa intimidade, esse conhecer de Deus, a gente vai entender que algumas circunstâncias da nossa vida não aconteceram porque foi a vontade de Deus ou porque não foi a vontade de Deus, mas que o Senhor tem todo o poder de reverter algo de ruim em algo bom. E tudo aquilo de bom que acontece na nossa vida aponta para Deus. Então a gente pode descansar. A gente não precisa ficar ansioso. Claro que é mais fácil falar do que realmente fazer. Mas é essa perspectiva de poder sentar e falar, bom, as coisas estão ruins, mas eu sei quem é o meu pai, eu sei que eu sou filho. E pensando um pouco mais nessa dinâmica de sermos filhos de Deus, e essa grande obra de Jesus, que a gente tem agora acesso ao Pai, a gente tem acesso não só à questão da identidade, mas a gente tem acesso às realidades do reino de Deus. Então, quando o Senhor fala que no reino de Deus não há doença, não há fome, não há tristeza, não há morte, são realidades que a gente pode acessar, e não acessar só para o nosso benefício próprio, porque se a gente entende que somos filhos de Deus, e nosso relacionamento com Deus afeta o nosso relacionamento à volta, quer dizer que o meu acesso a essas realidades não é só para mim, mas eu vou estender esse acesso às outras pessoas à minha volta. Então, quando você vê alguém necessitado, você vê alguém que precisa de cura, você não vai chegar num pastor, você vai entender que você é filho de Deus, que você está nessa caminhada junto com Jesus e você vai orar por essa pessoa. E agora a sua intercessão não é mais Deus venha fazer a tua vontade, mas Deus, se for do teu agrado, que eu seja a resposta dessa oração. Essa é uma das consequências da gente entender que somos filhos legítimos de Deus e que não precisamos ficar balançando entre ser filhos mais novos e ser filhos mais velhos. É entender que agora
no nosso relacionamento, as pessoas que estão à nossa volta não são para nos satisfazer, que as pessoas que estão à nossa volta não são nossos concorrentes, mas são pessoas que são tão amadas pelo meu Pai, quanto eu sou amado pelo meu Pai. E entender que quando alguém vem e tenta desmentir alguma verdade sobre a minha identidade como filho, esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de conhecer o Pai, vai nos dar a firmeza de falar, acho que você está errado. Então, na nossa honestidade, na nossa caminhada com Deus, isso eu vejo muito na realidade do trabalho. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer exatamente, mas existem situações em que eu não concordo com a forma como foi lidada uma situação. Então, fala para aquele cliente que atrasou por tal motivo. Não precisa falar que aconteceu tal coisa. Eu falo, Deus, complicado, né? Mas, se eu tomo essa postura de ser sincero, de ser condizente com a minha identidade de filho de Deus, e por algum motivo a empresa julga que eu não sirvo mais para aquele contexto, tudo bem, eu não sou menos filho de Deus, porque eu cumpri com a palavra de Deus. Essa é a segurança, essa é uma das consequências da gente entender que somos filhos de Deus, que somos filhos legítimos de Deus. E essa é a profundidade, esse é o significado de sermos filhos legítimos de Deus. Que temos essa caminhada, esse acesso ao Pai, de intimidade, de conhecer ao Pai, de entender, mas também de assumir as responsabilidades do reino de Deus, assumir as responsabilidades que o Senhor nos confia. E às vezes a gente tem receio de assumir uma responsabilidade porque a gente tem receio de não ser capaz de cumprir com aquilo. Mas a gente não precisa ter esse receio, porque se a gente entende que o Pai é esse Pai que nos dá proteção, nos dá provisão, e Ele nos confiou uma responsabilidade, é porque Ele tem alguma coisa preparada. E para aqueles que são pai, uma ilustração que eu gostaria de deixar a respeito disso, um pastor de uma outra igreja, ele contou que uma vez ele estava arrumando um salão, e ele carregando algumas mesas, né, a filhinha tinha, se eu não me engano, que ele contou uns 3, 4 anos, já era a idade de andar, já era a idade de começar a falar, e essa filhinha chegou, pai, eu quero te ajudar. E o pai carregando mesas que eram maiores que ela, né? E ele comentou que era muito mais fácil ele pegar e falar, não, filha, pode deixar, vai brincar que o papai vai fazer as coisas, né? Mas não, a postura dele foi, bom, então segura desse lado aí da mesa. E a menina pôs a mão. E ele começou a andar não no ritmo dele, mas no ritmo da criança. Filha, tá tudo bem? Tá conseguindo? E é exatamente isso que Deus faz com a gente. É Deus quem faz a obra, é Deus que está indo. E a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de ser alguém que está ali de apoio. Talvez essa seja uma ilustração um pouco infantil demais, mas eu fico pensando em lavar louças, por exemplo. Eu fui introduzido nas tarefas domésticas, minha mãe está ali, não sei se eu vou errar a época, mas acho que na pré-adolescência. E no comecinho era um pouco complicado mesmo, porque eu queria fazer rápido, queria voltar a fazer minhas coisas e não lavava muito bem, assim, né? Mas eu vejo alguns pais que introduzem ainda mais cedo, quando o filho tem 6, 7 anos. E é interessante que uma mãe falou que, bom, não faz sentido eu dar louças pesadas, não faz sentido eu deixar para a criança lavar um prato de vidro, de porcelana. Então vamos usar pratos de plástico. E introduzir a criança na responsabilidade. E da mesma forma como esses pais têm essa sensibilidade de entender qual que é a limitação do filho, qual que é a capacidade do filho, e de acordo com a capacidade, colocar responsabilidades, Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus nos chama para algumas responsabilidades, para desafiar a gente a sair da zona de conforto. Mas junto com essa responsabilidade tem toda essa graça desse cuidado de Deus. Essa é a profundidade da gente entender
que somos filhos de Deus, que temos acesso às realidades do reino de Deus, que temos esse relacionamento de intimidade, de conhecer cada vez mais o Pai, que quando o Senhor nos dá responsabilidades, Ele não está nos dando responsabilidades além daquilo que a gente pode fazer, mas se for além, Ele é quem vai estar à frente fazendo, e a gente vai poder desfrutar de trabalhar junto com o Pai. E a pergunta que eu faço, o questionamento que eu deixo essa manhã é, desses três expressões de filhos, no momento que você está, qual que você mais se aproxima? E eu falo isso porque, por mais que o nosso desejo seja ser filho legítimo de Deus, por causa do pecado, a gente ainda balança. Só que a gente não balança mais entre duas realidades sem esperança. A gente tem esse terceiro caminho. E somos circunstanciais muitas vezes. E não tem problema. O Senhor é paciente. E o Senhor nos ama. Agora, de qual dessas expressões você tem se aproximado mais no momento? O que falta, o que você precisa melhorar do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com os outros, para você se aproximar mais dessa expressão de filho legítimo de Deus? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos ensinamentos de Jesus, muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de olhar com um pouco mais de crítica, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência, mas principalmente sendo guiado pelo Seu Santo Espírito. Muito obrigado porque é Ele quem de fato nos traz ao coração a Tua vontade. É o Santo Espírito na nossa vida que vai revelar que somos filhos legítimos do Senhor, Pai. Nós agradecemos a obra de Jesus Cristo, que abriu esse caminho para que a gente não precisasse mais ficar balançando entre ser filhos mais novos ou ser filhos mais velhos e nos tornarmos filhos legítimos do Senhor. Muito obrigado porque agora a gente tem acesso a esse relacionamento com o Senhor, em que a gente pode conhecer cada vez mais, entender cada vez mais a Tua vontade, descansar e desfrutar, Senhor. Entender que é o Senhor quem provê, é o Senhor quem abre e que fecha as portas também, Deus. Nossa segurança não está nas coisas daqui, mas está no reino, está no Senhor, está na rocha que é Jesus Cristo, que viveu como filho legítimo, Deus. Que cada vez mais o Espírito Santo nos direcione para sermos parecidos com Jesus, filhos legítimos do Senhor, Pai. E eu gostaria de estar pedindo para que o Senhor pudesse estar trazendo cada vez mais esse espírito de ousadia para estar assumindo as responsabilidades que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito venha estar agindo, Deus, para que a gente possa estar dizendo sim à Tua vontade, por mais que ela pareça assustadora, mas confiando de que o Senhor é nosso Pai e que nós somos Teus filhos, Senhor. Nos dá esse espírito de ousadia, de poder estar transbordando esse relacionamento que nós temos com o Senhor, de não enxergar mais como uma satisfação própria ou concorrentes, mas de entender que são pessoas tão amadas pelo Senhor quanto eu, Pai. Que o Senhor nos dê esse coração, Pai, e nos dê essa segurança de que nós somos filhos do Senhor, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.